E aí, pessoal? Estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast 1% Melhor. Hoje é sexta-feira, dia 12 de março, aniversário da minha mãe. Parabéns. E a gente está aqui hoje para receber uma convidada muito especial, a Isabela Lins. Ela é médica, clínica geral e pós-graduada em geriatria e gerontologia. Possui especialidade em terapia ortomolecular e terapia de reposição hormonal. A abordagem dela, terapêutica, visa o tratamento do paciente e não de uma doença em específico. Ela contempla o bem-estar em geral, longevidade com saúde, avaliando e tratando cada aspecto do paciente. Alimentação, metabolismo, condição física, equilíbrio hormonal, psicológico, sempre através de tratamentos individualizados. Então, é uma pessoa que vem falar de um assunto que a gente cobre assim superficialmente, né, Rafa, em alguns podcasts. Como curiosos. Como curiosos, pessoas que têm interesse, né, nisso em nós mesmos, assim. A gente já fez algumas coisas aí testando o que a gente chama de biohacking, mas a gente quis trazer alguém que fosse especialista e pudesse se aprofundar mais aí no assunto. Então a gente está muito feliz de fazer esse episódio hoje e obrigado e seja bem-vindo, Isabela. Obrigada por tudo isso. A apresentação aí foi linda. Estou me sentindo o máximo e muito obrigada pelo convite. Legal. Antes da gente começar com as perguntas, eu tenho um aviso para todo mundo, né, que está nos ouvindo, que é a gente agora, além do Spotify e dos lugares de podcasts, né, de áudio, a gente também está no YouTube. Então a gente está sendo filmado além de gravado. Então quem gosta da gente, acompanha a gente, quiser ver no vídeo, a gente está lá no YouTube. Tem que procurar 1% Melhor ou UPC Melhor lá no YouTube. A gente ainda não tem um atalhozinho do link. Mas a gente põe o link na descrição, né, do episódio. Na descrição e no 1%.blog a gente tem lá o link. Então procurem a gente lá. E eu queria, Isabela, que você se apresentasse um pouco, contasse um pouquinho de você, antes da gente entrar no assunto. Eu não sei nem o que é pertinente para uma apresentação assim, num podcast, mas como o assunto é saúde, eu vou me apresentar como médica, mulher de 50 anos de idade, realizada na vida. Será que é boa ou está muito curto? Eu acho que está excelente para começar. E o Luquinha falou que a gente gosta de falar de saúde aqui, de energia, e o jeito que se conecta com o podcast é do lance de autodesenvolvimento, né? E como a gente vem experimentando as coisas na gente, tentando melhorar em outros aspectos e notando que a nutrição não só a nutrição, mas a saúde é a base de tudo, que sem ter energia a gente não consegue realizar as coisas que a gente quer realizar. E a gente vem falando disso há muitos episódios aqui, Isabela. Então a gente provavelmente falou algumas besteiras, a gente muito provavelmente falou uma coisa, mas a gente vem no sentido de explorar e provocar as pessoas. A gente queria muito trazer uma profissional para falar com a gente, porque as perguntas que a gente trouxe aqui, várias são nossas e várias são de pessoas que voltaram para a gente com perguntas mais, digamos, aprofundadas do que a gente tinha colocado. Então, a gente está muito feliz de ter você aqui hoje. A gente sabe que seu tempo é super valioso, você acabou de sair de consulta com pacientes e tudo mais. Então, é realmente muito legal você dedicar esse tempo para a gente e para quem está ouvindo. Então, muito obrigado mesmo. De nada, mas eu que estou feliz. É o meu primeiro podcast. Que legal, primeiro inesquecível. Então, vamos... Mas façam perguntas. Eu queria começar pedindo para você contar um pouquinho, né, da diferença entre um nutricionista, um nutrólogo e um ortomolecular. O que é esse ortomolecular e qual é a diferença? Nutricionista e nutrólogo ou orto é diferente porque o nutricionista ele não é médico. Ele estuda nutrição e ele estuda o corpo humano do ponto de vista de absorção de nutrientes, mas ele estuda pouco patologia. Então, quando você pensa assim em patologia, uma diabetes, por exemplo, que tem muito a ver com nutrição, ele vai estudar de uma forma superficial o desenvolvimento da doença, mas vai estudar, espera-se, pelo amor de Deus, que ele estude, a parte que a nutrição interfere na doença.
Mas quando você fala de um nutrólogo e de um ortomolecular, existe um pouquinho assim diferença nisso, bem pouca, que assim, a ortomolecular veio antes da nutrologia. Então, se você pensa num ortomolecular, você pensa em alguém que se formou antes dos nutrólogos. E como ortomolecular é um termo muito cheio de dramas, a ortomolecular ela é um ramo da bioquímica e os médicos não gostavam da terminologia e criaram medicina ortomolecular e ficou uma tragédia e um monte de coisa que fizeram a respeito do termo ortomolecular. Aí eles criaram a nutrologia. Então, a nutrologia é a visão avançada da ortomolecular. Eu sou ortomolecular porque na minha época era o que havia, era ortomolecular. E quando eu vou vendo as coisas mais modernas, elas são meio radicais. E eu não tenho uma natureza radical. Então, eu prefiro uma coisa mais individualizada. Na nutrologia, você vê muito padrão. Na ortomolecular, você vê uma coisa muito mais individualizada. Aí eu faço as minhas fórmulas. Eu não tem nenhuma fórmula no meu computador. Eu fico desesperada quando alguém me pede uma fórmula pronta. E uma das coisas que eu acho que tem uma diferença relevante também para a medicina tradicional é quando você vai geralmente no médico, a primeira pergunta que ele faz é que problema que você tem, né? Que dor que você sente, o que tá ruim, o que tá quebrado. E quem está nessa jornada que a gente está de autodesenvolvimento, muitas vezes nada está quebrado. Eu só quero falar, eu quero saber meio como eu tô agora e se eu tô no meu ápice de performance ou não. Eu quero melhorar, né? Eu só quero melhorar, eu quero ter mais energia, eu quero estar... Os caras, não tem nada quebrado, volta para casa. Então... A minha queixa principal no consultório, queixa principal é aquilo que você tem que falar, que é a primeira coisa que o médico pergunta. É justamente, quando eu pergunto, eu digo, qual o principal motivo de você estar aqui hoje? Eu não pergunto se está com dor, se não está. Eu quero saber qual o motivo que levou ele para o consultório, para eu poder elaborar um tratamento de acordo com aquela primeira coisa que levou ele. Às vezes se perde. Eu já vi pacientes chegarem por uma razão e terminarem com outra. Mas porque eles decidiram desse jeito e porque as coisas melhoraram, né? Então, ele vai buscando cada vez uma coisa melhor. Exatamente. A gente pensa às vezes, putz, no Brasil é assim, mas nos Estados Unidos não. Aqui é pior ainda, né? Eu não sei como é aí, Luquinhas, o Canadá, mas... Pior também. Aqui, cara, assim, a gente teve problema de... Eu digo, eu e a Ana, a gente teve problema de gestão quando a gente tava na Flórida e tal. A gente ia no médico, era basicamente assim, cara, vou fazer os exames para ver se você tá morrendo. Se você não tiver, volta para casa. E no máximo ele me dava um remédio que aliviava um sintoma. Por exemplo, assim, me dava antiácido. E, cara, o problema que eu tinha era um problema de bioma, tal, que só resolveria mudando o lifestyle, e o cara me dando antiácido. Então, uma loucura. E aqui eu comecei a descobrir a medicina funcional, né? Que eu acho que é mais próximo da sua linha, né, Isabela? Que vamos olhar tudo, vamos olhar hormônio, independente se você está com um problema de hormonal ou não, a gente não sabe. Então, vamos olhar tudo, vamos olhar o que você faz na sua vida e tentar conectar, né, para ver o que a gente pode melhorar. Eu acho que a primeira experiência que eu tive com esse tipo de medicina foi com você, justamente, quando eu fui no seu consultório, que é uns 10 anos atrás. E minha queixa era meio assim, putz, sei lá, eu acho que eu posso ser melhor, eu acho que eu tô meio gordinho e tal, queria ter uma forma melhor, né? E você foi a primeira pessoa que olhou tudo pra mim e falou, cara, assim, primeira coisa olhando o seu lifestyle, se você continuar saindo todo final de semana e bebendo vodka pra caramba, não tem muito que a gente vai consertar com suplementos, né? E, inclusive, a gente brinca aqui em casa, Isabela, que eu e a Ana, a gente se conheceu, a gente começou a namorar por prescrição médica, que se eu fui no seu consultório, você falou, acho melhor você sossegar um pouquinho, acho melhor você... E aí eu falei, talvez faça sentido. Então, foi a primeira vez que eu tive contato e aí eu comecei a me aprofundar quando a gente saiu dos Estados Unidos e tal, e uma das perguntas que eu fiz para você na nossa primeira conversa, preparando para esse papo, eu tenho a impressão de quando eu ia em nutricionistas do Brasil especificamente, que eles tinham sempre uma mesma receitinha, né? Que era, cara, obviamente você tem que evitar açúcar, obviamente você tem que evitar massa, você vai comer 6 vezes ao dia, né? E eu comecei a ser autodidata nesse tema, estudar, e eu falei, cara, os caras estão... A tendência agora é justamente o contrário de várias coisas que me ensinaram. E aí ficou a pergunta para mim, será que a literatura mudou tanto de nutrição, de alimentos, de saúde?
Ou é realmente a diferença dessas linhas que você estava apontando entre nutrição, ortomolecular, medicina Olha, funcional? tem uma questão de poder muito grande nisso. Hoje em dia, o poder está diluído. A gente está falando para um monte de gente ouvir, sem ter nenhum jornalista mediando a gente, sem ter patrocinador interferindo na gente, dizendo que você tem que falar desse remédio tal que é bom e dessa comida tal que é boa. Não tem nada disso. Então, nós temos um poder muito mais diluído, muito mais dinâmico, hoje em dia. E antes, o poder estava concentrado na mão de grupos. E esses grupos usavam alguns profissionais, claro que isso existe para todo tipo de poder, mas para direcionar a coisa, entende? Então, imagina, médico bom tem que prescrever tal remédio, médico bom tem que falar desse jeito, tem um monte de adesivo de propaganda de remédio na porta do consultório dele, tem que seguir um determinado padrão, que era o padrão da época, e as pessoas tinham pouco conhecimento para poder exigir mais daquele profissional. Na nutrição tem muito disso. Olha, ano passado eu vi, através de um paciente meu que namora uma futura nutricionista, o que ela estava estudando, e ele dizendo, tá vendo o que ela está estudando, doutor? Isso tudo é mentira, não é? É tudo mentira. E ela sabe que é, porque ela é minha paciente também. Mas ela não tem argumento para chegar para a professora dela e dizer que aquilo é mentira, porque a professora dela pegou aquilo num livro e passou aquilo adiante e vai... É como se fosse... Agora a gente tem um limite do quanto a gente pode ser ruim na nossa profissão, porque muita gente cobra. Então, quem é ruim de verdade, que não pode se defender disso, vai ter que se conformar com o que é. Ou vai ter que correr atrás. Mas, Então, eu acho que tem muito disso. Esse ruim, ele tem ele é um reflexo, na verdade, de órgãos, né, governamentais ou da história, né, as pessoas acreditando numa linha e tal, que a gente sabe que tem lobby, né, tem interesses financeiros por trás. Exato. Acho que tem um documentário, né, Rafa, que fala um pouquinho desse tipo de coisa. Acho que é o The Game Changers, né? Mas tem vários que falam, eu sei, mas enfim. E fala isso muito forte nos Estados Unidos, né? A alimentação do americano, assim, é muito baseada, né, numa recomendação da USDA, né, que é como que é do coisa agrícola, né? É o órgão de alimentos e agrícola aqui, né? E aí essa alimentação causa um monte de problema, né, na sociedade, de forma geral, diabetes, um monte de problema que tem lá nos Estados Unidos, mas é por uma questão financeira, né? Então eles se encontram nessa assim, situação, né? Às vezes a gente pensa, né, Luquinha, que houve um puta lobby, assim, uma puta conspiração. Na verdade, às vezes é do momento histórico que veio as decisões, né? Então, se você determinasse a pirâmide alimentar no momento de guerra, você determina e fala, cara, é o que tem. Vocês vão comer batata, vocês vão comer arroz, é o que tem. Mas não quer dizer que isso... É o mais importante. Perfeitamente. E não otimiza a performance, né? O objetivo não era performance na época, era sobrevivência, né? E aí, lógico que teve entidades aí no meio, como grandes empresas, que se aproveitaram disso e fizeram um monte de dinheiro em cima, né? Então, por isso que é tão difícil quebrar hoje em dia. Eu acho que o tempo também que leva, né, para uma mudança dessa ocorrer a nível assim, governamental, do Estado, é muito maior do que das pessoas. E só para dar o tamanho do problema nos Estados Unidos, 90 milhões de americanos são pré-diabéticos. Dos 270 milhões de americanos adultos, 80% deles não sabem que eles têm qualquer problema de regulação de açúcar no sangue. Então, é um problema de saúde aqui absurdo e que tem que mudar. E a gente acha que provavelmente o Brasil e o México ainda não está no mesmo nível de problema, de gravidade, mas vai chegar lá, né? É uma questão só de tempo. Então, por isso que é tão importante falar com você aqui hoje, Isabel. Quando eu falei, te corrigindo da questão do tempo que levava, porque realmente antigamente levava muito tempo, a gente tinha pouco acesso à informação. O que a gente faz hoje muda tudo. Uma pessoa que nunca imaginou que poderia seguir uma nova orientação alimentar ou conduzir a vida de uma forma diferente, ela entra no YouTube e vê
um podcast ou vê uma live, vê alguém falando a respeito e ela busca nela mesma a sabedoria do que é melhor para ela, porque antigamente as pessoas aceitavam muito o que era imposto. Então era imposto uma forma de vida, uma forma de se alimentar, o que era certo, o que era normal. Então todo mundo aceitava o que fosse. E hoje em dia não, hoje em dia as pessoas procuram por si mesmas o que é melhor para elas. Essa busca pela saúde individual faz com que as pessoas aumentem muitos padrões, né, de excelência delas, e elas corram atrás daquilo que faz bem para elas. Elas não aceitam mais o que é imposto por um governo, um poder, o que quer que seja. E muita gente usou isso como concentração de poder, né, Isabela? Eu lembro você ir num médico 10 anos atrás e falar, eu pesquisei na internet, eu acho outra coisa, ele ficava bravo. Falava, o doutor Até Google, hoje. né, te ironizava. Olha, eu entendo que você tem um conhecimento mais acadêmico que o meu, mas eu fazer perguntas não devia ofender, né? Nunca. E isso que foi muito legal que eu aprendi com você, que eu tinha um monte de dúvida besta, um monte de ideia, e você foi me ajudando a corrigir e testar. Às vezes falar, eu não sei, vamos testar junto, ver se funciona. Todos os meus pacientes têm o meu celular e todos podem fazer pergunta. Por sinal, o paciente que mais pergunta é o que fica melhor. Então, eu sempre estimulo muito a pergunta. E pesquise mesmo, que de repente descobre uma coisa que eu não sei e eu aprendo. Exato. Com certeza. E eu acho que, assim, uma pergunta que eu tenho, que eu acho que a gente está passando bastante pela razão das coisas, né? Mas dentro, assim, na prática, qual que é, assim, a recomendação? O paciente entra em contato com você, começa a conversar, você vai entender lá especificamente o caso dele, mas depois, quais são os tipos de coisas, assim, que você geralmente sugere? Ou quais são os tipos de alimentos que a gente tem que evitar? Queria que você falasse um pouco Ó, mais, assim, quanto mais você generalizar, menos vai ser a excelência do tratamento, menor vai ser a excelência. Então, você tem que individualizar o tratamento. Você tem que conhecer o paciente. Você tem que chegar e descobrir qual é a meta dele, qual é o objetivo final dele daquilo. O que é saúde para ele? Porque ortomolecular tem uma coisa que eu acho uma delícia. A saúde não é determinada pelo médico, é pelo paciente. Então, ele quem vai dizer o que é saudável para ele de verdade. É ele quem vai me dizer. E aí eu vou respeitando isso e conduzindo ele para aquele objetivo que ele tem em mente. Eu vou só direcionando, ó, você tem essa opção, você tem essa outra opção, e vendo o que é possível. Porque os sonhos impossíveis, as metas que são, tipo, eu quero virar o Schwarzenegger, e eu tenho, sei lá, 65 quilos. Eu não vou virar o Schwarzenegger nunca. Então, ele tem que ter uma meta possível, e eu tenho que colocar ele nessa posição de, ó, isso é possível, isso não é. Ah, e como é que isso seria possível? É dar opções de tratamento. Você pode fazer assim, você pode fazer desse outro jeito. Tem outro jeito que dá para fazer, mas que eu não faço. E você vai ter que procurar um médico que faça isso. Porque tem a ética pessoal de cada um. Então, por exemplo, eu não passo inibidor de apetite. Eu acho que a pessoa que toma remédio para mudar de opinião não vai dar em coisa boa. Então, não dá certo isso. Mas é uma opinião muito pessoal, não é uma opinião médica. É uma opinião pessoal. Uhum. E eu digo isso para o paciente, eu faço isso, isso e isso, mas isso aqui você tem que procurar uma outra pessoa que faça, porque eu não vou saber fazer direito isso com você. E eu, dentro do consultório, depois que eu conheço de verdade o paciente, eu peço os exames, os básicos, que é tipo um mapa funcional do paciente. É um mapa nutricional, hormonal e funcional. Como é que os órgãos funcionam, como é que está a distribuição de hormônio da vida dele, como é que ele se alimenta e caso todo mundo, vejo o que é que tem desequilíbrio naquilo e eu pergunto se aquilo é problema. Porque às vezes o médico acha que aquilo é problema e não é, entendeu? Tá bom daquele jeito. Então você tem que perguntar. Tipo, tem mulheres na menopausa que ficam com a libido bem pequenininha. E aí eu pergunto para ela, ó, você vai... eu tô vendo que a sua libido tá realmente muito baixa, etc. Vamos fazer uma reposição, vamos melhorar essa testosterona, vamos melhorar essa libido. Ela, não, porque o meu marido não quer saber de médico, ele não vai se tratar nunca e eu vou ficar subindo pelas paredes. Então, eu tenho que diminuir o meu desejo de corrigir o corpo dela de acordo com a necessidade dela. E isso acontece em vários setores pequenininhos assim do corpo. E aí ele vai me dando essa direção, o paciente. Eu vou me adaptando àquilo que eu posso e vou direcionando ele para aquilo que ele pode também.
quando a gente se casa direito, quando um respeita o outro e tem consideração pelo outro, que isso significa, não fica mentindo para o médico o tempo todo, porque uns mentem mesmo. Quando eles são mais honestos e eu posso ser honesta com eles, nossa, o tratamento é uma delícia. Nossa, que legal, que legal. E das medidas que você passa geralmente, Isabela, eu entendo que é individualizado, mas se você pegar a média, quanto que é nutrição, alimentação, quanto que é estilo de vida e quanto é suplementos? Quando eu estudei orto, a gente estudou um conceito de nutracêutico, que hoje em dia tem pessoas que levam a sério e tem pessoas que não. Nutracêutico é aquele nutriente que se transforma em medicamento. Para mim, isso é muito, mas mega, ultra importante. Porque se você tem uma máquina que está recebendo o melhor combustível possível, você pode cobrar melhor dessa máquina. Pode cobrar mais, ela rende mais, eu sei direcionar ela para aquilo que eu preciso. Então, na minha forma de tratar, a dieta sempre é a primeira coisa. Então, eu só tenho que direcionar a dieta para aquilo que é possível para o paciente. Tem um caso de um paciente, um neurologista que eu trato ele até hoje, que ele era obeso mórbido e ele perdeu muito peso, hoje ele é atleta. Mas para fazer a dieta, ele passa às vezes 20, 25 horas numa cirurgia, assim, sabe, 25 horas não, 15 a 20 horas de uma cirurgia. Imagina quanto tempo esse homem fica cansado sem poder sair do campo cirúrgico, porque ele fica revezando com outro cirurgião. Então, se ele está aqui numa coluna trabalhando e ele cansa, o outro cirurgião vem e assume aquele lugar e fica. Mas ele não pode sair daquele campo. Ele tem que ficar ali. Para ele ficar ali e comer corretamente, fica muito difícil. No caso dele, eu tive que ele quer fazer a dieta todinha. Então, era tudo ou suco ou sopa, ou suco ou sopa. E a enfermeira dele sabia muito mais do que ele estava comendo do que ele. Porque ele só passa para minha enfermeira, a instrumentadora. E a instrumentadora fazia instrumentação e botava o copo lá com o canudinho para ele tomar. E esse cara conseguiu virar atleta. E uma das coisas mais legais é que ele detestava o termo ortomolecular. Ele foi para mim e ele sempre dizia, eu só faço porque tá dando certo, porque eu não confio em você. Maravilhoso. E faz até hoje. Importante resultado, né? Pois é, deu certo. Mas então, você perguntou, Rafa, da alimentação. A alimentação seria a primeira coisa. A segunda coisa que eu me preocupo muito, e é uma consequência da má alimentação, é a questão hormonal. Então, eu sempre estou vigiando os hormônios dos meus pacientes para saber se uma tireoide vai, no futuro, se tornar uma tireoide hipofuncionante ou vai formar nódulos ou tumores. Em mulheres, a atividade inflamatória das mamas, dos ovários, para poder, enquanto ainda está na fase reprodutora, manter essa fase reprodutora e depois, para não ter outros problemas, porque um desequilíbrio hormonal depois dos 45, 50 anos de idade pode gerar um tumor. Então, eu sempre tenho um controle na atividade hormonal muito grande. E, por último, mas nunca esquecido, a parte comportamental. Sim. Porque não adianta fazer tudo isso, ter um corpo super saudável, se não estiver feliz. Tem que estar feliz. E ter o corpo saudável ajuda você a ter uma possibilidade maior de ser feliz, de ser mais resiliente, né? Mas quando o problema é um problema de relacionamento, um problema pessoal, não faz milagre também, né? Então as coisas têm que se conectar. Exatamente. Mas, é aquela coisa das Kardashians, a melhor vingança é um corpo sarado. É real, viu? É real. Isabela, assim, eu entendo que a grande maioria dos pacientes é individualizado, cada um tem sua meta, né? Mas de 10 pacientes que chegam lá para você, qual que é a média que consegue atingir o seu resultado e qual a diferença entre o grupo que consegue e que não consegue? O que diferencia eles? De 10 a 7 a 8 consegue sim. Sempre tem um que mudou completamente da água para o vinho, que é outra coisa, nossa, mistérios que a gente tem que desvendar juntos. E quem não consegue, não queria de verdade, queria outra coisa. E aí, graças a Deus, quando tem paciência e me permite eu invadir a vida dele a esse ponto, eu consigo ajudar a descobrir que outra coisa era essa. Porque, às vezes, o corpo vem em segundo lugar. Tem uma pessoa está enfrentando um problema gravíssimo de estresse.
E esse estresse é comportamental, tem a ver com, sei lá, um abuso no lar, um comportamento nocivo no trabalho, e a pessoa não aprendeu a se defender. E aí eu começo a ensinar ela a se defender tanto quimicamente, porque tem que estabilizar aí hormônios e neurotransmissores, como dou ferramenta para a pessoa começar a usar no convívio dela. Eu já falei para a paciente como usar o celular para gravar o chefe falando, que ele não parece conselho médico, entende? Mas gravar e-mail, guarda, fica tudo, manda para você, fica lá armazenado, porque depois você processa essa empresa. Porque isso é abuso, coisas que a gente sabe que são absurdas, mas que interferem também na saúde do paciente. Então, o médico tem que estar ali para todas as áreas. Vira praticamente um coach de vida, né? Mas eu sou muito bem sucedida com os meus pacientes. Eita, eu tinha dito que eu não tinha orgulho disso. Então, eu tenho uma coisa que eu tenho orgulho. Aí, pronto. Do resultado dos meus pacientes, eu tenho. Legal. E tem algo em comum, assim, entre os que conseguem, no sentido da motivação, assim? Eles geralmente já chegam para você pensando, eu quero, na verdade, ser saudável, e aí o resultado é ficar magro? Ou a maioria chega, tipo, eu quero ficar magro, parecer saudável, e depois entende que é o inverso, assim? Não, os que conseguem, tem uma coisa que neles é incrível, é vontade, sabe? Eles têm, primeiro, um objetivo real, depois eles correm atrás daquilo. Essas pessoas, elas são bem-sucedidas não só em tratamento médico, em tudo. Em tudo. Quem delira muito, ou quem tem problemas mentais, não consegue. Eu tenho pacientes que, por exemplo, fizeram uma bariátrica, já engordaram tudo de novo, e conseguiram reverter a situação da bariátrica, o estômago já cresceu de novo, está vivendo uma vida miserável, porque é uma vida de dependência química por comida, e é muito difícil essa pessoa se consertar, porque o problema aí é mental, é um distúrbio mental, não é um distúrbio fisiológico do ponto de vista normal que a gente imagina, tá? Mas mental não é cérebro, viu, gente? Mental é aqui. Mas isso se dá por consequência também da comida, né? Porque a gente, pelo que a gente estuda, assim, a comida também, o bioma, né, do que você come e tal, acaba tendo uma conexão muito grande com o cérebro e todos os hormônios que são colocados no momento que você come e tudo mais. Você diria que acaba sendo causado esse distúrbio mental pela alimentação, e depois que você entra num nível muito, tipo, muito distante, assim, muito profundo, é difícil sair? Seria um pouco isso? Junta a fome com a vontade de comer, entende? A pessoa já tem uma tendência a desenvolver um distúrbio mental, um transtorno qualquer, e ela passa por uma alimentação errada. Quando você quer fazer uma lavagem cerebral num grupo, a primeira coisa que você tira é proteína. Tira a proteína, que é fácil. Todo mundo fica mansinho, meio abobado, vai ficar esquecido. Aí você vai tirando cada vez mais a proteína e vai deixando ele com nutrientes assim, bem de rápida absorção. Aí o bicho vive com fome, concorda com tudo que você disser, vai virar um carneirinho. É legal que você mencionou a proteína. Acho que dá para a gente entrar no assunto do veganismo e do vegetarianismo. Eu sei que proteína não é só né, carne ou animal, mas como que é a sua visão assim, em relação a isso? Veganismo, vegetarianismo? Olha, Fiquei sabendo, Isabela, que você tem uma vegana em casa agora. Então tem um desafio. Uma vegetariana. Vegetariana. Vegana eu expulso. Eu acho o vegetarianismo uma opção muito nobre para aquelas pessoas que fazem pela filosofia de proteger o animal. Eu gostaria muito de conseguir ficar sem picanha, lagosta, camarão, um bom filé mignon, sabe? Eu gostaria de... bolonhesa. Eu acho lindo. Eu não consigo. Então, quem consegue, e consegue ter uma alimentação saudável com isso, olhar lá o corpo da pessoa e conseguir fazer tudo certinho, tanto perder, ganhar peso, tanto faz, mas ficar saudável. Se consegue, nossa, eu acho lindo, maravilhoso. Dá um trabalho, filho da mãe, porque, menino, olha, tirar proteína de grão é um sacrifício, ninguém merece. Mas eu tenho, dentro de casa eu tenho que fazer, não haja germinar grão, né? Então, germina um monte de grão, faz um monte de coisa. Quando não tem saco, bota na panela de pressão e cruza os dedos. E, e vai fazendo. Mas Isabela, do ponto de vista de performance, até o documentário que o Lucas falou, Game Changers,
dá para ter uma alta performance, né? Mas tem que virar uma missão de vida, né? Porque tem muitas coisas que você precisa consertar. E entra para minha segunda pergunta, um ponto em cima dessa pergunta, que é a flexibilidade metabólica. Foi uma coisa que eu descobri do pior jeito, assim, eu estava me sentindo muito mal com uma alimentação mais básica. Aí eu fui para cetogênica, fiquei 100% sem carboidrato, para depois meio que me descobrir numa baixo carboidrato, mediterrâneo, alguma coisa nesse lado. E o que eu descobri é que não era fome o que eu tinha, eu não lembro o nome em português, mas era um craving, era uma vontade, né, de comer absurda, que não era que meu corpo necessitava, era simplesmente que parecia que estava desbalanceado o meu corpo, então ele dava esses alertas falsos. Para você que é novo por aqui, nosso Instagram é o @upcmelhor e o nosso site é o 1%.blog. Lá você pode seguir a gente ou cadastrar o seu e-mail para sempre ficar sabendo quando a gente postar um novo episódio por aqui. Então, segue a gente lá. Eu descobri a flexibilidade metabólica e falei, tô livre, agora eu não preciso mais tomar café da manhã quando eu quero comer um carboidrato eu posso também. Você acha que isso que é uma ferramenta importante para as pessoas ou é muito pessoal uma escolha minha? Não, se você parar para pensar, isso é autorrespeito. Autorrespeito só pode ser tudo de bom. Se você respeita o seu metabolismo, se você para analisar, eu estou com fome agora, eu não estou com fome agora, a fome que eu tenho é disso especificamente, eu vou respeitar essa fome. Eu estou com vontade de, sei lá, de comer uma massa e eu preciso, e eu queimo essa massa, eu justifico isso na academia, ou na academia nem tanto, vai na rua, ou no xadrez. Onde quer que seja, a pessoa consome aquele carboidrato bem e ela vive uma vida saudável desse jeito, melhor coisa do mundo. Não sei por que tem que ser naquela hora, daquele jeito. Nossa, eu tenho uma raiva disso muito grande. A pessoa tem que ser livre para decidir o que é saudável para ela. E quanto ao veganismo, que a gente falou do vegetarianismo, mas eu não falei do veganismo. O veganismo, ele não é compatível com o planeta Terra. O planeta Terra é um planeta marcado pela simbiose. Na simbiose, todos têm que contribuir. Se você se põe na atitude de só dar, você fica arrogante. E a arrogância lhe afasta da sua evolução espiritual. Então, eu não recomendo o veganismo por isso. Sei que é meio doido, mas é por isso. Do lado do meio ambiente, eu não tenho muitas respostas, mas eu tenho algumas perguntas, né? Porque, por exemplo, uma das coisas mais relevantes hoje para absorção de carbono e para a reconstrução de um ambiente mais, digamos, diverso, não dá para fazer isso sem solo, né? E como é que você tem solo de qualidade sem ter animal? E esse é um argumento que vários documentários fazem. Tem um livro agora que chama Sacred Cow, que é Vaca Sagrada. Tem um outro documentário que chama Kiss the Ground, Beijo Solo. Eles fazem justamente esse argumento ecológico, né? Para a gente ter uma relação com os animais mais harmoniosa, talvez a agricultura regenerativa. Mas tem uma outra pergunta, né? Que a gente tem 1 bilhão de vacas no mundo. O que acontece com ela a partir do momento que a gente não usa mais para pecuária e alimento, né? A gente assumir que os fazendeiros vão cuidar como pet, é bem improvável. Não, e assim, como que a gente faria uma mudança dessas sem respeitar a necessidade daquele ser de evoluir? Gente, todo mundo evolui. Aí a pessoa vai ser vaca pro resto da vida? Não, ela tem que passar por um animal mais espertinho. Então, as pessoas que usam o veganismo como filosofia de vida, processo de evolução espiritual, whatever, sabe? O que quer que ela pense nisso? Gente, respeita que essa pessoa vai ter que desencarnar desse animal um belo dia e vai ter que passar por um melhorzinho depois. E que se você só dá e você não faz o outro contribuir, o outro se sente o ó do borogodó de ruim. Ele tem que contribuir. Então, se você humaniza isso, se você faz de uma forma coerente, se você vai pouco a pouco mostrando para o mundo que é possível a gente respeitar os animais e usufruir deles e eles da gente, nossa, tudo seria perfeito. E, assim, sobre solo, constrói. A gente é inteligente, constrói, bota para cima, faz um monte de fazenda vertical, sabe? Um monte de coisa legal que poderia ser feita e que não é feita por quê? Porque as pessoas querem explorar o mundo e precisam ganhar dinheiro, os poderes não deixam, que nem carro elétrico e outras formas de energia que existem que nunca vão para frente. Não vai para frente porque não dá dinheiro para quem está ganhando dinheiro.
eu acho que essa discussão do veganismo, assim, é uma que acaba não abordando, acaba pensando muito no problema, né? E não abordando a solução. Para mim, no momento que a gente parte para a solução, acaba não conseguindo encontrar as respostas, né? Eu acho que, na minha opinião, o veganismo não é a resposta. Porque o problema, na verdade, não é a morte do animal para a gente comer, não é a alimentação, né, nossa em relação ao animal. O problema é a forma como a gente faz, O problema é o sofrimento. que dá para os animais e a questão de ser em massa, né? Os alimentos, Isso. antibióticos que dão para os animais, um monte, né, dessas coisas que eles utilizam. Verdade. Então, eu acho que só porque a forma que a gente está fazendo é errada não significa que também precisa ser o outro extremo, né? O animal tem que contribuir. Exatamente. Todo mundo precisa contribuir. O Não é... Meu Dave Deus, não é Asprey, que é equilibrado. um cara que a gente segue, que a gente gosta bastante, ele tem uma fazenda, assim, que ele trata os animais quase como família, assim, né? Uma parte daquele ecossistema que ele criou, assim, uma fazenda onde tem tudo. Ele planta a hortinha dele, tem os animais e tal, e ele trata com todo o carinho, respeito e quando ele decide, né, já chega no momento da vida do animal que ele mata para comer o animal e com todo o respeito e tudo mais, e é um ciclo, né? É um pouco... Respeito e consideração, cara. Ele muda tudo. O respeito muda tudo. Se você coloca o respeito na alimentação, eu só vou comprar tanto, porque eu só como tanto. Eu não vou comprar demais, eu não vou jogar carne fora, eu não vou jogar o corpo que um animal sacrificou como se fosse a coisa mais banal do mundo. Eu não vou torturar um animal para que a carne dele fique mais macia. Entende? Sim. Você tem mente. Mastica esse negócio. Tem formas de você, né, tomar decisões, assim, pequenas escolhas no seu dia a dia que acaba favorecendo, né? Então, que seja saber a origem do alimento que você está comprando. Eu sei que essa empresa faz esse tipo de tratamento, eu não vou comprar dela, vou comprar de outra. Vai ser um pouquinho mais caro, tudo bem, né? Vou pagar um pouco a mais. Aqui tem o conceito do grass-fed beef, né? Que é Aqui também. O gado que é alimentado pasto. De pasto, né? E finalizado no pasto, né? Que muito do que é comunicado como animal de pasto, na verdade, eles põem no pasto porque quase todos os animais passam pelo pasto, mas para finalizar, eles põem ele para comer um monte de grão preso numa jaula. Exatamente. Então, além de ser muito mais saudável, com certeza você mitiga o sofrimento do animal, né? Outro documentário legal chama The Little Big Farm, que é justamente sobre a agricultura regenerativa, Acho que eu já vi esse. Você já viu? É muito legal, está no Netflix. É um casal, eles falaram, a gente vai fazer a nossa fazenda, só que em vez de fazer um negócio de monocultura, que a gente vai fazer só milho, a gente vai tentar girar as culturas que a gente tem, os animais que a gente tem, para um ajudar o outro. E é muito legal os aprendizados que ele tem. O que tem de problema aí é a escala, né? Como a gente alimenta o mundo desse jeito, porque muita gente critica a maneira que a monocultura foi feita e critica Monsanto e fala um absurdo e tal, mas eu acho que eles tiveram um momento deles, né? Quando a gente passava fome, como é que a gente dá escala e faz o mais barato possível? E agora a gente está evoluindo falando, dado que a maioria das pessoas não está passando fome, como a gente dá o próximo passo? Pois é, e até nessa questão do cereal, como transformar o cereal numa coisa saudável? Como retirar a proteína desse cereal? Sabe, a engenharia dos alimentos, ela pode fazer isso. Ela pode tirar a proteína desse cereal e transformar numa coisa mais saudável, mais palatável também, mais fácil de ser digerida. E não faz isso porque existe, de novo, aquela questão do poder e do dinheiro controlando a situação. E para a gente, é fácil a gente chegar e dizer, vou pagar R$16 no ovo orgânico, ao invés de pagar 9 no ovo comum. Mas tem gente que alimenta a casa com ovo. Então, para eles, aqueles R$9 já são caros. Sim. Então, para essas pessoas, existe aquela fazenda de tortura. E a gente tem que começar a reverter o processo aos poucos, até chegar a um ponto em que tortura não vai ser mais tolerada. Até a pessoa que precisava comprar os ovos vai dizer, não, eu vou comprar esse de R$10, que é melhor, não tem tortura. R$1 eu consigo. Sim.
É um pouco parecido com a questão da tecnologia que você falou de carro elétrico, né? Eu acho que o ponto da virada é quando o melhor ou mais sustentável se torna escalável a ponto de ser quase no mesmo preço de algo que não é sustentável, né? Então, eu acho que o carro elétrico, Rafa, a gente investe em ações, acompanha bastante algumas empresas e tudo mais. Acho que agora está tendo esse momento de virada assim, em relação à eletricidade, a carros elétricos, mas também a eletricidade de forma geral, né, e energia mais sustentável e tudo mais. E está chegando, acho, nesse ponto. Então, eu acho que todas as indústrias, se existir a vontade da sociedade, se existir o interesse e o reconhecimento do problema, né, a gente consegue aos poucos. Às vezes não pode levar muito tempo, mas em algum momento a gente chega lá através de tecnologia e tudo mais e consegue fazer essa virada. Uhum. Isabela, eu tenho uma pergunta que talvez não tenha resposta, mas eu entendo que o tratamento é individualizado, mas se você não tivesse os exames de uma pessoa na mão, você não tem informação nenhuma sobre ela, e você teria que dar a dieta que você acha que é a mais abrangente para performance e saúde, o que você recomendaria mais ou menos? Eu gostaria de ver o corpo dessa pessoa, a primeira coisa, porque a distribuição de gordura desse corpo iria me guiar para saber qual tipo de dieta que ela tem que ter. Uhum. E eu gostaria de saber quais são as áreas onde ela tem mais dificuldade no dia a dia de executar tarefas, tipo, pensando, ou se alongando, ou carregando peso, aonde ela tem mais para poder direcionar também melhor. Diante disso, imagina que eu vi uma mulher com a cintura fina, o quadril enorme, uma atividade inflamatória muito grande, ela já está com artrite nos dedos e está com displasia mamária. Essa mulher, ela precisa de uma dieta pobre em carboidrato, de preferência nenhuma farinha, nenhuma forma de farinha, talvez a de amêndoas, para ela poder ter uma flexibilidade melhor no cardápio. Amêndoas, coco, linhaça, chia, dá para ter, mas uma dieta mais cetogênica, para que primeiro conduza a um equilíbrio hormonal. A cetogênica, ela me dá uma ferramenta muito boa do ponto de vista hormonal, ela me ajuda muito. Então, numa situação dessa, diz. O que é a dieta cetogênica, para quem não conhece, Isabela? Bem low carb, bem servida de gorduras e com uma quantidade de proteína moderada. Nesse low carb, ela tem... A dieta cetogênica, ela tem alguns carboidratos que ela não quer de jeito nenhum. As farinhas de rápida absorção e os açúcares. E aí eles também tiram os tubérculos, eles tiram batata, cenoura, beterraba, coisa assim. E deixa a dieta com os carboidratos bem magrinhos. Esse carboidrato é ali, aquela enganação, negocinho, que você vai ter que tirar a energia da proteína. Isso vai dar uma halitose do cão. Mas no começo, numa situação dessa que você descreveu, Arroz tira também. Tem ou não? Também. Tira todos os grãos. E batata doce fica? Batata doce é mais Na cetogênica, não. Luquinha, só para dar um parâmetro, uma pessoa come em média 400 a 500 gramas de carboidrato. Uma pessoa que tem a alimentação standard americana, né? E a dieta cetogênica você come até 25 a 30 gramas, dependendo do seu peso, mas é muito pouco, cara. Então, quando eu fazia assim, o jeito que você pensa eu não vou comer absolutamente nada que tenha carboidrato, porque você vai acabar comendo acidentalmente aqui a colar, um brócolizinho aqui e tal. Então é muito, muito restrita. E os efeitos colaterais você mencionou, né, Isabela? Acho que tem gente que passa por esse, que eles chamam de keto flu, né? Que são semanas terríveis e tal. Eu passei por isso, a Ana passou por isso. Mas a hora que você sai do outro lado também é um outro tipo de parâmetro que você tá, né? E não necessariamente você precisa fazer para sempre. Muita gente recomenda você fazer ciclos, né? De ketogênica, low carb e tal. Exato. Eu recomendo a cetogênica se houver um grande desequilíbrio hormonal. Aí eu recomendo. Porque eu consigo, sem ter tanta medicação, controlar mais o desequilíbrio hormonal. Do mesmo jeito que a mulher do quadrilzão, eu faria isso, o homem com teta, sabe aquele homem peitudinho? Precisa da mesma dieta. Sim. Porque ele está em desequilíbrio hormonal. Então, quando você vê assim, uma desproporção muito grande da parte de cima com a parte de baixo, vai para a cetogênica, que é o mais seguro. Que legal. Fazer.
E, Isabela, você mencionou inflamação, né? Aí você falou de uma pessoa que talvez tenha uma inflamação generalizada, seria interessante tirar um pouco de carboidrato. Qual que é a relação que você vê de inflamação e consumo de carboidrato? Eu sou médica, eu já vi inflamação e açúcar das formas piores possíveis. Quando você está no hospital, que tem assim 2 paredes de pele que você precisa juntar, você não tem nenhuma pele mais para juntar aquela ferida. Ela está aberta e as bordas estão muito afastadas uma da outra. E você não tem o que fazer, não tem como fazer cirurgia, não tem como fazer enxerto, não tem como fazer nada, você larga açúcar em cima, porque vai virar uma inflamação do cão e vai cicatrizar na marra. Nessa hora, a inflamação é super importante, porque tapa um buraco. Mas isso acontece em todos os lugares, entende? Se você imaginar, tipo, eu tô com uma inflamação nos dedos, ou no quadril, ou na coluna, em qualquer lugar. Não importa, tô com celulite. Aí eu como mais açúcar, claro, o que vai acontecer? Vai inflamar muito mais. Sempre inflama muito mais. Não tem jeito. É o que o açúcar causa no nosso corpo. Ele salva a vida da gente com isso e ele mata a gente com isso. Porque em pequena quantidade, ele é essencial para a existência da vida, né? Primeiro que a chave mestra do nosso corpo é a glicose. A gente vive de glicose. Mas usar isso como a única forma de mediar as reações químicas no nosso corpo é a pior coisa que a gente pode fazer. A membrana plasmática é lipídica. Lipídica significa gotinhas uma bolinha de água cercada de um monte de gotinhas de óleo. Então, qual a melhor coisa que a gente pode fazer para colocar uma coisa dentro ou fora da célula? Gordura. Por isso que a cetogênica dá certo. A low carb também. E eu sempre defendo a quantidade boa de gordura. Qualquer tipo de gordura? Qual gordura? Né? Tem as gorduras insaturadas, saturadas. Seria mais as insaturadas ou de todas? Assim? Olha, depende muito de como vai ser o metabolismo dessa pessoa. Uma pessoa que consegue ter uma boa digestão, uma pessoa que consegue metabolizar bem gorduras, ela metaboliza todo tipo de gordura. Só não vale margarina. Margarina é sacanagem. Ou então aquele óleo reutilizável. Sabe aquele que fritou o pastel, a batata frita e tudo Gordura mais? trans, né, Isabela? Gordura trans. E é uma loucura, né? Eu lembro no Brasil de falar, puta, não come manteiga, come margarina, come um Abcel e tal. É um absurdo, né? E a propaganda da margarina, né? Doriana. Exato. E até hoje vende muito, né? É uma coisa que aqui fora do Brasil não é tão comum, mas no Brasil é super comum e veio muito dessa história de vender os grãos como grandes salvadores, aí gordura tem que ser sempre uma gordurinha leve, e quando você vê as coisas light que tira a gordura, tem que botar alguma coisa, né? O que vai botar? Não tem muita outra coisa para botar. Então, na indústria alimentícia, uma questão muito séria com a gordura trans e a margarina, que é a margarina, ela não endurece fácil. Então, para você fazer um bolinho que dura, que nem o fungo quer comer o bolo, ele dura, ele fica macio por muito tempo e dura. É margarina ou é trans? Entende? E hoje em dia eles fazem diversas formas de trans, para não dizer hidrogenada. Tem vários outros. Chama mais de hidrogenada, tem nomes mais bonitos. Na história. Nem um fungo quer comer o bolo, acho que vai ser o nome do episódio, hein, Luquinhas? Maravilhoso, maravilhoso. Então, você compra um pão, dura 15 dias o pão, faça um pão que dura 15 dias para ver se existe esse. Não existe. O fungo não quer comer o pão. Por que a gente vai comer o pão que o fungo não quer comer? E outros óleos vegetais que tem que ser muito processado, né, Isabela? Canola, esses óleos que, assim, naturalmente não são óleos fáceis de fazer e que estão muito longe da matéria-prima, são sempre suspeitos, né? Então, sempre um azeite de oliva é tipo, basicamente oliva amassada, né? Manteiga é basicamente gordura de leite. Então, quanto mais processado, geralmente mais inflamatório. Né? Pois é, e tem óleos muito gostosos. Tem uns bem caros, mas que são uma delícia, tipo óleo de pistache. É tudo de bom. É uma delícia, é caro, mas é uma delícia. Tem muitos óleos. Óleo de girassol é super saudável. E pode ser prensado a frio, entende? Então é só comprar um óleo de girassol que é bem mais barato, é tipo 9, 10 reais o litro. E agora tá ficando mais acessível óleos que eram muito caros, como o de coco, né? Hoje aqui nos Estados Unidos usa muito óleo de coco para cozinha, óleo de abacate até. Então o pessoal tá reinventando as gorduras, com certeza. Eu sou um mega fã de gordura, eu como abacate pra caramba, como manteiga pra caramba. E eu vejo que minha energia mudou muito quando eu troquei esse perfil e deixei de ter medo de comer gordura.
Exato. Tem um medo, existe um medo, uma cultura, né, muito grande de para comer gordura e colesterol mata. Essa história do colesterol é boa, colesterol. né? Eu vi uma anedota do colesterol que era meio assim, você chamou o bombeiro para um incêndio, o bombeiro chegou, aí você falou, ó, tá vendo? Sempre que tem bombeiro, as pessoas morrem no incêndio, então logo os bombeiros estão causando. O colesterol meio que é essa, é um hormônio que meio que tá boiando lá. Se você não tem inflamação, maravilhoso, né? Se você tá mega inflamado, ele tenta agir e acaba estando na hora do crime, levando a culpa. Exatamente. Eu acabei de fazer exame aqui nos Estados Unidos, meu colesterol veio um pouquinho mais alto porque eu como realmente muita gordura. O médico falou, cara, é melhor você tomar cuidado, melhor começar. Quanto que deu? Pode falar? Putz, eu vou olhar, não tenho aqui bem na minha frente, mas deu um pouquinho mais alto. Aí eu fui estudar a relação um pouco mais profunda disso, que não é tão simples assim só olhar o colesterol, você tem que ver níveis de inflamação e tudo mais. E eu pesquisando eu me fazendo minhas pesquisas, falei, tá beleza, tá ótimo. E o médico me mandou um alerta, né? Então, você vê a parte da medicina tradicional como tem muito para evoluir ainda desse ponto de vista de nutrição. E existem formas de você pegar esse colesterol e usar ele. Sabe, você pode usar uma atividade física mais acelerada, tipo um HIIT. Você pode transformar. Se você pegar a vitamina D em alta concentração, ela adora colesterol que não está sendo usado. Então, ela pega esse colesterol e se combina com ela para poder transformar-se em outros hormônios. Então, não precisa ficar preocupado porque está sobrando colesterol, não. Existe uma proteína chamada homocisteína, que essa é o cão. Essa tem que se preocupar. Se a homocisteína se junta com o colesterol ruim, aí vira um cimento e entope qualquer coisa. E eu juro, não é cimento assim, metaforicamente não. Entope, você escuta o barulho da pedra, é igual cimento mesmo. Então, essa daí vale a pena segurar. Que alimento que tem isso? Que alimento que tem a homocisteína? Não, a homocisteína, ela vem ou cigarro ou genética. Então, você tem que descobrir qual é a fonte, ou você fuma, ou você tem uma genética ruim, que produz mais homocisteína do que o normal. E aí, você toma B12 e ela baixa. Pronto. Legal. É difícil pra caramba, né? Pobre do cardiologista nessa hora. Não é simples, né? Nosso corpo, acho que a principal premissa, assim, o nosso corpo, ele é bem complexo, né? E o que a gente quer não é um resultado de curto prazo, né? De longo prazo. Então, tem que ser difícil, né? Se fosse fácil, não traria tanto resultado. Para você quebrar um ateroma, aquela placa dura, chamada ateroma, ela é feita com homocisteína. Quando você quer quebrar ela, o ômega 3 é muito eficaz, mas para quebrar uma placa, você tem que tomar muito ômega 3, entende? Então, vai para aqueles melhores ômega 3 que existem por aí, que são sempre os mais caros, e vai tomar tipo de 6 a 8 gramas de ômega 3 por dia. Caramba. Aí, assim, em 2, 3 meses, você consegue afinar aquela plaquinha, deixar ela bem fininha. Legal. A gente falou da ketogênica, né? Ou cetogênica, eu falo ketogênica, eu penso no termo em inglês. Mas e o jejum? O jejum é algo interessante para que tipo de paciente? A gente sabe que existe uma nova onda, né, do jejum intermitente e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho para a gente desse ponto. O jejum, ele é muito específico para a necessidade do paciente. Imagina assim, uma pessoa que tem uma glicemia muito baixa, ela não vai conseguir fazer jejum porque ela vai passar mal, vai ter fraqueza. Para ela não é legal. Mas uma pessoa que tem uma glicemia ou uma reserva glicêmica muito boa, ela consegue fazer o jejum e ir controlando a insulina dela para que evite aqueles picos, entende? Ela vai começar a consumir mais na hora que realmente precisa. Essa educação que ela vai fazer com o corpo dela, se ela fizer continuamente, porque tem os obcecados, né? Eu sempre tenho um obcecado ou outro no consultório, que aí ele quer fazer jejum todo dia, aí ele já não quer mais comer carboidrato nenhum, aí faz reza, tem tudo. Exagera, né? Quando exagera, acaba descarregando do outro lado, né? Desequilibrando. Nossa, E não dura, né? Os caras fazem mega intenso e tal 3 semanas, né? E eu acho que a ideia, na verdade, qual é o tipo de protocolo que eu consigo viver com ele e ser feliz com ele, né? Isso que é a parte mais difícil. Então, bota isso como se fosse um compêndio de medicina. Bota em grande, filho, você tem que seguir esse. E, Isabela, você falou um pouquinho sobre metabolismo. Eu acho que você falou sobre a capacidade de digerir bem açúcar, de digerir rápido. É meio o lance da pessoa que você olha e fala, essa é uma pessoa de metabolismo rápido versus uma pessoa que não, né?
E isso aí é bem genético, né? Tem pessoa que nasce com metabolismo rápido, né? Tem. Mas Luquinha o é um metabolismo, desses. ele pode adoecer. Uma tireoide hipofuncionante, ela vai deixar o metabolismo bem lento. Tipo, se você me vê fazendo o teste ergométrico, você jura que eu sou atleta, porque o meu coração não acelera de jeito nenhum. Parece que eu sou a pessoa mais bem condicionada do mundo, ele vai para 60, 70, assim, eu me acabando de cansada, mas ninguém nota, porque eu não derramo uma gota de suor e o coração não acelera, porque o meu metabolismo é muito lento. Então, eu tenho que tomar remédio para tireoide, que a minha tireoide, ela existe, mas não funciona, e é como se eu tivesse feito uma cirurgia. E para mim, eu preciso tomar muito cuidado com isso. Se eu exagerar na alimentação, eu sei que vai dar em porcaria. Eu vou engordar muito rápido. Mas também eu não posso viver neurótica com isso. E existem outras coisas, tipo um ovário policístico pode fazer a mesma coisa. Um tumor de hipófise pode fazer a mesma coisa. Existem situações que causam um metabolismo mais lento. E existe a pessoa lenta. Aquela pessoa que, se puder, ela não se move. Ela dorme na mesma posição inteira, a noite inteira. Ela trabalha ali sentado. Ela faz calo, né? De tanto ela só se apoiar naquele mesmo local. Caramba. Essa pessoa, ela termina, mesmo que ela não tenha nenhuma doença, ela gera um metabolismo Por falta de movimento. mais lento. Então, o exercício pode acelerar o metabolismo, né? Se você faz mais... Bem conduzido, com um jejum, nossa, acelera muito. E o jejum para metabolismo como o meu, que é um metabolismo mais lento, que guarda muito, é uma ferramenta muito legal, né? Depois que você aprende a usar, você não precisa ficar obcecado, mas vira uma ferramenta que você sempre pode usar, né? Eu tô fazendo... 2 vezes por semana, eu recomendaria para todo mundo. né? 2 vezes por semana, Que é o jejum intermitente, né? Que seria 16 horas ou quantas horas de sem comer, assim? A pessoa tem que começar se adaptando. Se ela tomava café da manhã às 8 horas da manhã, ela não vai tomar às 8, ela vai tomar às 9, ela vai esticando. 16 horas é uma hora é um limite bem razoável, mas se a pessoa quer perder peso, vai para os 18, umas 18 horas ela vai perder peso. Eu faço 18/6 praticamente todos os dias. E aí a Ana, minha esposa, ela tem... Não é neurótico, né? Não sou. Virou natural, assim. Sabe gente que fala, puta, eu não tomo café? Eu virei essas pessoas. Eu não tomo café da manhã e eu vou e almoço direto. Mas eu tenho esse metabolismo mais lento. A Isabela, como falou, a Ana tem um metabolismo rápido, então ela foi tentar fazer, foi muito mais difícil, né? Mas ela tá conseguindo agora, mas você vê que claramente não é uma coisa que ela precisa fazer todo dia, né? Especialmente, puta, mandei um carbo, mandei um HIIT de manhã, não preciso fazer. Mas é uma ferramenta legal para você não virar dependente da comida, né? Eu lembro, assim, a Ana especialmente, já tinha momentos que eu falava, cara, preciso parar para comer. Tipo assim, tenho que comer agora. Você nunca mais tem que comer, depois você tem o metabolismo mais flexível, né? Você come porque, puta, vontade de comer, fome de verdade. Então, e a Ana uma dúvida. Não precisa, né? A Ana é magrinha, saudável, toda linda. Ela faz porque ela quer. Não precisa fazer nada. Mas foi a história que eu te contei. A gente começou com um problema de saúde na Flórida, que assim, a gente acredita que o nosso bioma estava mega desregulado, né? E os dois estavam tendo os mesmos sintomas. A gente falou, alguma coisa, né, que provavelmente passa, né? E no fundo, era um desregulamento de bioma que estava gerando 1000 coisas diferentes. E o único jeito que ela conseguiu resolver foi cortando carbo, pelo menos por um tempo. Então ela fez aquelas dietas mega de detox, aquelas mais absurdas do mundo, passou uma fase de 2 semanas que foi quase, sabe, saindo das drogas e sarou. E demorou anos para sacar que era isso, né? E a gente indo em médico, os médicos falando, não sei, tá tudo bem com vocês. Então... Eu tenho a história da minha irmã. A minha irmã, enfim, ela começou a ter o que na época ela estava morando nos Estados Unidos. Acho que era nos Estados Unidos ou no Canadá, mas enfim. Ela começou a ter muita inflamação, né? E aí ela acordava de manhã, não conseguia sair direito da cama, com o joelho toda inflamada. Ela foi no hospital lá e, enfim, falaram que ela teria uma doença autoimune, né? Foi meio que um diagnóstico, assim. Só que ela não conseguia melhorar, né? Ficou muito tempo mal, assim, por isso. Até que ela começou a pesquisar na internet, ela mesma e tal, entrar em fóruns, etc. E ela descobriu que ela tinha alguma coisa com glúten, né? Ela tinha alguma intolerância ao glúten. E aí, quando ela descobriu isso, tirou o glúten da vida dela,
tipo, a vida passou a ficar normal 100%, assim. E hoje, se ela come o glúten um dia, ela vai no restaurante, tem que pedir para não pode nem estar contaminado, assim, né? Que a pessoa faz na mesma bancada, assim, o glúten aqui numa bancada, alguma coisa com glúten na bancada. Se usam a mesma bancada, ela se dá mal. Então, ela tem que perguntar, ser bem clara, assim, no restaurante, porque quando ela come alguma coisa com glúten, não dá outra, assim. No dia seguinte, ela sabe que ela comeu alguma coisa com glúten. Ela acorda, quase não consegue andar, assim, um negócio bem forte. Eu acho que, assim, para mim, ela teve aqui em casa, ficou um mês aqui em casa, 2 anos, né, que ela veio visitar. E foi uma educação muito grande, assim, eu não tinha tanta noção. Foi uma das coisas que me despertou, assim, né? Um deles foi o Rafa, que me deu um monte de dia, que me ajudou, que eu estava com inflamação. Mas a outra foi minha irmã, que cara, você vê que o glúten pode fazer tão mal, né, ao seu corpo. Eu sei que não é todo mundo que sofre exatamente igual, mas isso mostra o quanto que o alimento pode mudar a sua vida. Isso de glúten tem uma história de um paciente, um paciente muito querido meu, que ele tem uma intolerância, não é simplesmente ao glúten, é ao glúten também, mas é a todos os grãos. Ele não pode comer grão nenhum. E a reação que ele tem quando ele come esse grão, além da famosa diarreia, porque é a rejeição do intestino, ele fica extremamente violento e ele é um cavalheiro. Sabe, um gentleman assim, fino, gentilíssimo. Mas ele fica tão violento que ele bate em pessoas. Ele já bateu no carro de outra pessoa, porque a pessoa cortou ele foi lá e bateu no carro da pessoa, com o carro dele. Ele dá escândalo, ele faz cena, ele briga, entende? Ele faz coisas que você não consideraria razoáveis. Parece que ele está louco. Porque ele comeu glúten. E entra num ponto muito louco aí, muito profundo, que a gente podia falar horas, que é, cara, o lance de livre-arbítrio versus o que de fato, o que você come, o seu bioma controla você. Hoje, quando eu tenho uma alimentação muito regrada, quando eu como errado, eu já sei que no dia seguinte eu não vou estar no meu melhor. E no meu melhor quer dizer, literalmente eu vou estar de mau humor. Eu vou estar um pouco mais burro, vou estar com um pouco mais impaciente. Então, literalmente, viro uma pessoa pior. Sim, eu não chego a bater pessoas na rua como seu paciente, Isabela, mas próxima. Então, eu pareço pastor falando de alimentação hoje em dia, porque, cara, eu virei uma pessoa melhor. Eu era uma pessoa muito mais impaciente, muito menos tolerante, né? E você encontrando as coisas que não fazem esse gatilho para você, como o caso do teu paciente ao glúten, é transformador, né? E aí, tá gostando do episódio até agora? Eu vim aqui rapidinho falar com você, que tem acompanhado a gente e ouvido o nosso podcast, e que tem gostado dos assuntos e dicas que trazemos aqui. Nesse ano de 2021, estamos começando a Mentoria 1% Melhor, em que queremos poder conhecer você melhor, ouvir sobre seus desafios e desejos na vida e ajudar além do podcast, com a nossa experiência e o contato direto com você. Se tiver interesse, é só entrar em contato com a gente, ficaremos felizes em bater papo e ajudar no seu desenvolvimento. E assim, é muito difícil medicá-lo, porque muitas medicações, remédios de farmácia comum, ou remédios manipulados, ou vitaminas, vêm de grãos. Por exemplo, a vitamina D, se vier do amendoim, ele pira. Então, a gente tem que escolher uma vitamina D de origem, entende? Tudo para ele tem que ser diferente. Agora, eu tenho 2 pacientes desse jeito. Mas, assim, é muito raro isso acontecer. Só que como que a pessoa adivinha que isso está acontecendo? O diagnóstico foi feito por outro médico que morreu, quando ele veio e me falou desse problema. E para mim foi um aprendizado muito grande, porque eu sei o quanto o grão é nocivo, eu sei que tem que ser processado 300 mil vezes para poder virar um alimento legal para a gente. E aí, quando vira um alimento legal, não é um alimento saudável. E depois disso tudo, eu descobri que é capaz de mudar a personalidade da pessoa a ponto de induzir a pessoa à violência. E é incrível, porque eu conheço esse paciente muito bem. Eu realmente sei quem ele é, como pessoa, como caráter, como dignidade. É uma pessoa de 100%, eu adoro ele. E ele fica enlouquecido. Ele diz, pelo amor de Deus, minha gente, num restaurante é assim, não pode ter de jeito nenhum. Não, eu não como isso. Eu tô rindo aqui, Rafa. Eu tô rindo porque
Eu ia te perguntar se foi o paciente que matou o cara assim que ele descobriu. Você falou que ele é violento, o cara descobriu do pior jeito, né? Não, Descobriu, um tá médico preso chamado agora, mas... Naufal, aqui em São Paulo, que ele era meio pesquisador. Aham. Quando ele morreu, os pacientes ficaram sem ter para onde ir e eu herdei vários pacientes dele. E esse foi um dos pacientes dele. E tem uma discussão até política aqui nos Estados Unidos agora. Você vê muita divisão, galera muito nervosa, um gritando com o outro. Não na rua, mas na mídia. E a galera fala, cara, para alguém que tá tomando sucrilhos no café da manhã, almoçando no Mac, mandando Opa, um donut logo depois, você não dá para esperar muito equilíbrio, muita paz, né? é um temperamento inflamado, né? Exato. Então Então, inflama tudo, até o temperamento da pessoa. A pessoa fica fora de si. Não é legal. Imagina isso nos hormônios. Imagina isso em neurotransmissor que a gente nem conhece. uhum. Às vezes eu vou pegar um paciente que está com obesidade mórbida e eu peço uma cintilografia óssea, que parece não fazer o menor sentido, porque eu não sou reumatologista para pedir isso, mas eu preciso ver os focos de inflamação desse corpo para poder convencer esse paciente de que aquilo realmente é nocivo para ele. Nossa, ele, corpo todo pintadinho, fica como se fosse um pontinho de luz. O corpo parece que tem uma árvore de Natal, cheio de pontinho de luz. Aí pelo menos serve como argumentação para eu chegar e dizer, ó, a gente vai ter que mudar essa alimentação e é por isso. Sabe? Tem um monte de coisas. Em termos de inflamação, carboidrato realmente é o inimigo. A gente está falando de coisas mais de curto prazo, assim, né? Ou de dia a dia, né? Que acaba que a alimentação afeta. Eu queria te perguntar um pouquinho de longevidade, né? Um dos assuntos que a gente colocou aqui. Um dos autores que eu li fala que ele estuda longevidade e tal, e ele fala que você ficar com fome é uma das coisas que ajuda, né? Porque tem um processo de autofagia. Não sou especialista, mas é isso que eu entendo, né? O próprio jejum ajuda com a autofagia, regenera as suas células e tal. Então, enfim, queria que você falasse um pouquinho, assim, é isso mesmo? Se você consegue levar essa verdade. melhor lifestyle, de vida melhor, você acaba vivendo mais? Se você fizer uma alimentação regrada e você sempre sair da mesa com um pouquinho de fome, você vai viver mais, com certeza. Quanto mais você sacia suas necessidades energéticas rapidamente, mais você vai lesar o telômero. E aí, telômero é que nem tamanho de vida. Quanto mais curta a vida. Então, você precisa ter um pouquinho desse estímulo para que você tenha um telômero maior. E você tem que pensar não somente na genética que você herdou, mas que você vai passar adiante. Então, se você faz um jejum, ou se você controla esse apetite para não virar um guloso, não que não tenha direito de ser guloso, seja de vez em quando, mas no dia a dia, tenta manter isso regrado. Se você conseguir isso e mantiver a barriga mais plana, o abdômen não ficar muito distendido, com certeza você vai ter os telômeros maiores e você vai ter uma longevidade maior. Está relacionado aí um processo com a insulina, com o glutatión, com um monte de coisa, o glicogênio, que vai fazer uma diferença na vida da gente. Mas toda vez que alguém fala de longevidade comigo, eu sempre penso em qualidade. Então, mais do que simplesmente viver muito, porque hoje em dia se vive muito, mas é uma vida miserável com um monte, um negócio assim, frente e verso, de um monte de remédio que ninguém merece. E doente, com Alzheimer, arrastando a perna, babando. Pra que tá vivo, entende? Sim. Aí falam, eu sou geriatra. Então, a depressão do idoso. Minha gente, desse jeito, qualquer pessoa se bota no lugar dessa pessoa. Ela tá deprimida. É óbvio. Exato. Agora, eu tenho pacientes idosos que não são deprimidos e que não têm nenhum desse tipo de comportamento. Muito pelo contrário, sabe? Que curtem a vida. Tem paciente que sai de moto, tem mais de 80 anos e viaja pelos países afora. Sai de São Paulo para ir para o Chile, sai de São Paulo para ir para a Patagônia, atravessa a Europa de moto. Paciente que vai para os Estados Unidos para fazer rotas e rotas de moto. E que adora isso, tem mais de 80 anos de idade. Essa é a minha meta, Isabela. Você vai ter que me ajudar a andar de moto até os 80 anos. Essa é a minha meta.
Já tá Só até os colocado. 80 não, tem que passar dos 80. Tem Você que falar tem que pensar aí no recorde, tem que estender. E falando Aí, de longevidade, mais uma razão para os nossos ouvintes verem o YouTube, porque a Isabela falou que tem 50 anos, mas se você vê no YouTube, parece que ela tem 30. Então, a maquiagem. realmente... Eu tenho 30 e pouco, parece que tem uns 40 e pouco. Não. Eu tô maquiada, gente. Eu tô maquiada. Eu tenho pouca ruga porque eu oxido pouco. E o fato de eu oxidar pouco tem a ver com um pouco de carboidrato que eu como, porque eu não como um monte de carboidrato, mas eu como um monte de proteína. Como um monte de gordura. Eu não tenho o menor pudor de comer bacon. Eu posso comer quilos de bacon. Qual que é a relação da oxidação e carboidrato que você colocou e o envelhecimento? Carboidrato oxida. É que nem cigarro. Ele envelhece. Oxidou e envelheceu. Oxidar e envelhecer. E se você oxida, você está envelhecendo. Então, se você come muito carboidrato, você vai ter uma oxidação muito maior e a oxidação vai provocar envelhecimento e encurtamento do telômero. Então, muito mais do que simplesmente pensar no jejum, pensa na dieta. Uma dieta pobre em carboidrato, ela oxida menos. Se ela oxida menos, você vive mais. Isa, a gente falou de coisas no nosso dia a dia que a alimentação afeta. A gente acabou de falar, né, de longevidade. E a questão que você falou da genética, que eu gosto bastante, é epigenetics, né? Também tem, que é o filho, quando nascer, dado que você se alimentou melhor, a sua genética vai ter mudado e você vai passar para ele uma genética melhor. Como que funciona? Exatamente. Como que afeta a sua alimentação? Quer dizer, sua alimentação afeta o seu DNA. Olha, lembra quando eu falei do paciente que quando come os grãos fica raivoso e que esse temperamento é um temperamento inflamado? Tudo a gente passa adiante. Não existe nenhuma coisa que você não consiga transmitir. Se você tiver a habilidade de transmitir, você transmite. E o nosso DNA, ele é um caderno em branco perfeito para você transmitir as coisas adiante. Você herda um monte de comportamentos e você passa esses comportamentos adiante. A célula, ela tem aquela membrana plasmática. A membrana plasmática é lipídica. E tudo que vem com gordura vai entrar, então hormônios vão entrar. Se você vicia a sua célula a receber um determinado tipo de hormônio, como uma dopamina, porque você depende de likes aqui. Like, dopamina, pirado, e aí você está viciado em dopamina, sua célula vai ser viciada em dopamina. Da outra forma também, imagina que você tem um equilíbrio emocional muito bom, porque você também tem um equilíbrio nutricional bom, e aí você tem nutrição boa, equilíbrio de comportamento, e a sua célula está acostumada a isso. Ela vai exigir isso. Bem-estar para ela vai ser uma coisa muito mais refinada do que seria para mim quando eu era criança. Então, é menos gula e mais saciedade do ponto de vista nutricional. Ela se sente mais realizada quando ela come bem, entende? Ela exige isso. E você passa isso adiante porque o nosso material genético, ele não sofre só a influência da radiação. Que ninguém fala, todo mundo acha que material genético é imutável, né? Não. Como que a gente vai fazer uma transformação no DNA de uma pessoa? O DNA está lá, o genoma, o fenoma, está tudo lá perfeito. Não é assim. A radiação do sol não muda a gente? Radiação não muda o nosso DNA? Não causa mutação? É só radiação? Não, tem até remédio que faz isso, que causa mutação no DNA da gente. Mas comida também faz. Não é porque a gente ainda não tem capacidade ou liberdade científica para pesquisar isso a fundo e dizer, isso interfere nisso, isso interfere naquilo, que não é verdade. A gente já sabe que existe um monte de coisa na ciência que a gente não consegue acompanhar, mas que, pelos dados estatísticos, a gente consegue corroborar. Sim. Tem um médico que eu gosto muito aqui, Isabela, que chama Mark Hyman, e ele tem uma frase que ele fala, a gente trata a comida como energia, como combustível, mas comida é informação. Você está dando informação para o seu corpo como ele vai agir, você está dando informação para a sua genética como ela vai se manifestar. E Exato. O pontinho que o Lucas colocou sobre epigenetics é meio assim, a gente vem com meio que um arsenal de armas que tem certas coisas lá, mas não significa que você vai apertar o gatilho. Então, se você não apertar o gatilho de determinada coisa que tem no seu DNA pela vida inteira, você também não passa, né? Então, eu aprendi totalmente o inverso na escola, então é uma loucura você ver o quanto a gente aprende coisa errada na escola.
Até no Pois sentido é. de doença, né, Rafa? Acho que algumas doenças, aí você pode falar melhor, assim, algumas vão se manifestar porque você acabou ativando aquela parte da sua herança genética, e se você não ativar, você acaba não tendo a doença. Então, a gente vê Encurtou o muitas doenças. telômero, dá nisso. Você encurtou o telômero, você fuma. Você ia ter um tumor na bexiga com 85 anos de idade. Encurtou o telômero, seu corpo acredita que tem 85 anos de idade e ativa. Pronto. E é bem assim. Ele não vai criar um problema metafórico, impossível. Ele vai buscar o problema que já está lá, acumulado. Ele só vai trazer à tona. Ao mesmo A tempo, informação aí foi muito você pertinente, retarda, adorei. você aumenta o telômetro, então você acaba postergando, né, a doença, se você consegue controlar melhor. Exatamente. Chegando numa época onde você vai ter da ciência uma resposta melhor para combater aquela doença. Numa época onde você tem hormônios que não vão estimular o crescimento exacerbado daquela doença. Então tem razão de ser para tudo. Luquinha, nós já estamos 1h30 aqui. Se deixar, a gente fica 3 horas falando com a Isabela. É um tema que a gente adora. A gente quer respeitar o horário do vinho aí, Isabela, que a gente sabe que tá tarde já, umas 8h30 no Brasil. Já tá no jeito. Já estou no vinho. Então, acho que de perguntas, acho que fizemos as mais relevantes, né, Luquinha? A gente tem mais umas 5 aqui guardadas, mas fica para a próxima rodada, Isabela. A gente não quer abusar do seu tempo. Foi fantástico, realmente uma aula. Beleza. Luquinha? Eu ia fazer um pensando na lata, será que a gente faz aí? Lógico. Pode fazer. Na lata é na lata, é rápido. Tava cortando na lata. Não. Vamos lá. Então tá bom, acho que vocês já sabem, a gente conversou, né? A gente sempre faz essas perguntas no final da entrevista, ou do papo. Então, a primeira é: se você pudesse escrever uma carta para você 10 anos atrás, o que você escreveria? Eu iria pedir para vocês a permissão de escrever uma carta para a criança, não para o adulto. Eu acho que depois que eu me tornei adulta, eu me tornei responsável por todas as minhas decisões e eu não tenho como mudar muito elas. Eu não me arrependo delas. Eu lido com as consequências dela, eu não gosto de culpa. Mas a consequência eu tenho que lidar. Agora, se eu pudesse voltar para a infância, eu iria dizer para mim mesma que eu sou inteligente o suficiente para estudar e ser diplomata. Que eu sou linda, que todas as coisas que eu quiser, eu tenho que me dedicar, que eu não tenho que confiar tanto na minha inteligência, que eu tenho que fazer esforço, sim, pelas coisas que eu preciso. E... Deus, acho que isso é... Não. E que eu tenho, sim, habilidades artísticas, mas elas não serão profissionais. Sensacional. Muito bom. E qual que é o hábito que você tem que ajuda você a ter uma vida melhor? E nesse caso, não vale alimentação. Pensa em algum outro hábito. Esse é fácil. Eu tenho pouquíssimos hábitos, mas esse é um hábito que faz a minha vida ser melhor. Eu sou grata a tudo. Desde sempre. É hábito de criança. Legal. E como que você criou, assim? Como você adquiriu? Foi naturalmente? Foi dos seus pais? Naturalmente. A Júlia, minha filha, acho que ela herdou isso de mim, deve estar lá no DNA. A primeira palavra que ela falou, assim, que dava para entender ela falando direito, era tatado, que era obrigado. Muito legal. É dela, sabe? A gente entregava na mão dela, era bebezinho. Entregava uma coisa na mão dela, ela tatado. É isso aí. Até a criança sente e entende. Sim. A Júlia tem uma história boa do decoração que eu lembro até hoje, Isabela. Que o Marco, o marido da Isabela, falou: a gente vai fazer uma decoração no seu quarto. Aí ele fez, tal, chegou, mostrou pra ela. Ela falou: não tá decoração. Ela tava esperando decoração. A gente comprou uns adesivos de espelho na forma de coração e colocou, aí virou uma decoração. Agora fica decoração. Toda decoração devia ser decoração, né? No fundo. Decoração! Legal. E outra, qual que é uma coisa que você tinha certeza 5 anos atrás que hoje você tem uma opinião completamente diferente? Eu tinha certeza que era forçação de barra, aquele jeito de ser do Chico Xavier. Não sei se vocês já viram a entrevista do Chico Xavier, ele é muito
gentil e doce, e exageradamente educado. E, nossa, eu achava que aquilo era a maior forçação de barra do mundo. Aí eu aprendi que não é. Existe. Que é preciso. Legal. E a última, qual que é a coisa que você mais se orgulha de ter feito na sua jornada até agora? Eu estava achando que eu não ia ter essa coisa de orgulho, mas eu acho que a interferência positiva na vida dos meus pacientes, eu me orgulho disso. Legal. Com certeza, quando a gente gera impacto, né? A gente vê principalmente o impacto do nossa dica, ou enfim, nosso tratamento e tal com alguém é realmente muito poderoso. Pois é. E eu não tenho dúvida, Isabela, que com esse episódio aqui você vai ajudar muita gente a ligar o alerta de vários pontos que você colocou, que vão te procurar. E quem quiser saber mais do seu trabalho e passar com você, como é que entra em contato contigo? Celular, 99217-2118, 011, que é São Paulo. Então é 011. A gente coloca lá nas descrições. Tem o site também, não tem? Tem o site, é porque no site não vai me encontrar fácil, não. Vai me encontrar muito mais fácil no celular. Eu sou aquela médica que eu fico muito pouco na internet. Uhum. Fico mais hoje em dia, mas fico, em comparação à maioria das pessoas, pouquíssimo. Eu não considero nada virtual real. Que horror, né? Mas eu não considero mesmo. Para ser real, eu tenho que estar ali pegando e vivendo e vendo o resultado. Então, o mundo virtual para mim é tudo novidade. Estou aprendendo. Bom, a gente coloca os contatos também Manda na mensagem descrição. no WhatsApp. O WhatsApp tá ótimo. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. E espero que vocês tenham gostado aí do papo, assim como a gente gostou e aprendeu aí. Acho que dava pra gente ter ficado horas falando. Eu, pelo menos, né? Eu sei que você também, Rafa, se interessa muito no assunto. Mas se vocês quiserem interagir mais e debater qualquer assunto que a gente trouxe aqui, entre em contato com a gente ou com a Isabela direto. A gente vai colocar os contatos dela. E até o próximo episódio. Obrigado. Tchau, gente. Valeu, obrigadão.